Você já viu 30 desempregados contra um empresário e viu 30 gordos contra um personal trainer? Bom, esse formato tá pegando, né? E se fossem 30 clientes contra um agente de atendimento, um vendedor, um especialista em experiência do cliente? Eu quero trazer essa realidade para hoje e te contar um pouco das experiências que eu já vivi, como consumidor mesmo, como cliente nos estabelecimentos por onde eu passei, e que foram experiências que me motivaram a entrar nesse ramo de consultoria e de compartilhamento de expertise aqui no YouTube, gerando conteúdo para mostrar para você sobre a experiência do cliente todas as semanas. Se você ainda não me conhece, eu quero me apresentar para você. Eu sou Matheus Mello, especialista em experiência do cliente, e aqui no nosso canal a gente tem conteúdos desse universo, desse nicho, onde eu visito estabelecimentos ou reajo a notícias do cotidiano, trazendo as minhas impressões e insights que são poderosos para você, empresário que me assiste, ou pessoa que é do ramo do atendimento, vendedor, enfim, ou simplesmente alguém que quer conhecer um pouco mais sobre esse universo. Sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Bom, esses dois temas deram o que falar, né? São vídeos que pegaram milhões de visualizações em pouco tempo e já se difundiram aí na internet, gerando vários reacts, vários conteúdos adjacentes a eles. Bom, o que eu quero te dizer é as minhas experiências, que foram experiências realmente que me motivaram a compartilhar expertise de péssimos atendimentos que eu vivenciei. Então hoje eu vou ser tanto cliente quanto especialista em experiência do cliente que vai responder essas perguntas, que vai fazer ponderações a respeito das coisas que aconteceram. Tá bom? Bom, vamos para os nossos temas então. O primeiro tema é: dá para prestar um atendimento pior? Bom, eu vou falar primeiro de uma gelateria aqui da minha região. Eu sou de Ipatinga, interior de Minas Gerais, então todos os estabelecimentos que eu vou listar aqui são aqui da minha cidade, tanto nesse tema quanto nos outros. Então se você que me assiste é daqui ou já passou por aqui, talvez você conheça algum desses a qual eu vou fazer referência. Eu não vou falar os nomes dos estabelecimentos por uma questão de ética, mas vou fazer menção direta, então talvez você vai poder identificá-los aí. Mas nesse primeiro tema, então, quero fazer referência a uma gelateria, que é famosa aqui na cidade. Eles foram pioneiros nesse ramo de gelato italiano, e é uma gelateria que tem um grande gelato. Então, assim, eu queria contar essa história que aconteceu. Eu fui lá com a minha esposa, ela estava em fase final de gestação, e a gente foi lá tomar um gelato mesmo, né? Ela falou assim: tá calor hoje, aqui na nossa cidade faz muito calor, eu falei, vamos lá tomar um gelato. Daí nós fomos. E aconteceu que no meio ali, né, da nossa estadia ali no lugar, uma barata vem voando pelo salão todo, pousa na minha esposa, anda um pouquinho e voa de volta. E ela ficou abalada, né? A mulher, no geral, tem muito medo de barata, alguns homens também têm, né? Mas aí ficou abalada ali e tal, e os funcionários ficaram rindo da situação. E eu que tinha que levantar, procurar a barata, barata correndo, até achar a barata e matar. E o pessoal rindo: ó, a barata pousou na mulher ali, ó. Todo mundo dando risada da situação. Como se não bastasse, né? Logo em seguida, minha esposa ficou agitada ali e tal. E mulher grávida que me assiste, você sabe que qualquer coisa é motivo para querer ir ao banheiro. Então ela precisava ir lá urinar. O crescimento da criança vai comprimir a bexiga, então qualquer coisa ali, seja uma risada ou alguma agitação, já dá vontade de ir. Então foi. Vamos dizer que esse lugar fechasse às 10 da noite e era umas 9h30. Tinha alguém arrumando o banheiro do estabelecimento. E a minha esposa falou: deixa eu usar aí, né? A barata pousou, eu quero passar uma água, eu quero usar o banheiro. Enfim, né? Eu preciso usar o seu cliente, o estabelecimento tá aberto, quero usar o banheiro. E aí a pessoa falou assim: não vai usar o banheiro agora não, porque eu tô limpando. Ela falou assim: mas peraí, ué, o estabelecimento tá aberto, não tá? Tá, eu sou cliente, não sou? Não posso usar? Não, não pode. Aí teve que ir lá e falar com outros funcionários: não quer deixar usar o banheiro, enfim, um desgaste e tal. Nós, como clientes, tivemos que enfrentar todas essas intempéries aí no nosso estadia no estabelecimento. E como se não bastasse, normalmente pagar a conta, a gente estava com outros amigos, e aí precisávamos dividir, né? A comanda era uma para a mesma mesa, e aí várias pessoas consumiram ali, então a gente precisava pagar só a nossa parte. E aí a gente foi dividir: quero pagar isso, isso e isso. Não, vocês não podem dividir a comanda. Uma pessoa vai ter que pagar e vocês dividem entre si. Talvez para você que me assiste, que é de outra região do Brasil, talvez seja comum. Mas aqui na região de Ipatinga, do Vale do Aço, isso não é comum de acontecer. Qualquer estabelecimento que você for, você vai poder dividir a comanda. Eu consumi esse hambúrguer aqui, consumi esse refrigerante e consumir essa sobremesa, quero pagar esses 3. Tá bom, pode pagar só os 3. Que os outros integrantes ali da mesa pagariam cada um o seu consumo, só que no momento de pagar a nossa conta isso não foi possível. Mas enfim, né?
São as intempéries ali do atendimento. Como agente de experiência do cliente, como especialista nesse assunto, eu digo que foi tudo errado, do começo até o final. Isso sem mencionar a expressão das pessoas que nos atenderam, né? A cara fechada, às vezes um tom meio de deboche, meio, tô te fazendo um favor aqui, o que você quer? O que você quer consumir aqui hoje? Então, assim, tudo foi ruim. Nossa experiência do começo até o final foi ruim. A única coisa boa era o produto, que o gelato de lá é gostoso, de verdade. Então, esse é o único ponto positivo da experiência. Mas de resto, o que eles deveriam ter feito? Veio uma barata voando, a gente sabe que por mais que isso pareça muito nojento e inapropriado, pode acontecer em lugar onde tem alimento. E lá é porta para a rua. Então a barata pode ter vindo da rua. Não necessariamente ela estava dentro do restaurante inicialmente. E aí o que deveria ter sido feito? A gente pede desculpa por esse inconveniente, né? Você precisa de alguma coisa, toma aqui uma água, veja que você está grávida, você precisa de alguma ajuda, quer ir ao banheiro, pode ir e tal. Chegou para ir ao banheiro? Não, que isso? Eu vou finalizar a limpeza depois, pode usar, vou sair aqui, você usa, fica à vontade, depois eu finalizo a limpeza, não tem problema. Só não repara que o banheiro está em processo de limpeza, então você vai ver alguma coisa ou outra ainda que precisa ser limpa, mas você está precisando usar agora, pode usar. E no momento de dividir a conta, o que era esperado? Como é padrão na nossa região, ó, você quer pagar a sua parte? Pode pagar a sua parte aqui, não tem problema. As outras pessoas lá da sua mesa vão pagar cada uma a sua parte. Isso não é problema. Para que criar um atrito no momento do pagamento? É o momento de finalizar a venda, de checar se a experiência foi boa. Gente, vocês foram bem atendidos? Estava tudo de acordo com o esperado? Como é que estava a expectativa de vocês? O gelato estava saboroso? Vocês têm alguma dica para nós de melhoria, um feedback para dar para a gente? Como é que foi, né, o atendimento dos agentes? Eles foram cordiais com vocês? Eles foram gentis? O momento de fechar a venda ele serve para isso, para gerar fidelização, vínculo com os clientes e não gerar barreiras, principalmente para pagar o que foi consumido. Então, assim, nossa experiência nesse lugar foi péssima. Péssima, péssima, péssima. Enfim, dá para prestar um atendimento pior do que esse? O outro ponto que eu quero trazer aqui é: a pressa é inimiga da boa experiência. O que aconteceu? Eu e minha esposa fomos levar a avó dela, eu chamo de vó também, querida de paixão, vamos levar ela para fazer um exame no olho. E aí, na volta, a gente passou numa farmácia, que é a farmácia que tem um nome parecido com um autódromo, bem conhecido aqui no Brasil, de Indianápolis. E aí a gente foi lá, nessa farmácia, é uma rede de farmácias, que se você tropeçar, você cai dentro de uma delas. E aí minha esposa desceu do carro e foi lá com a receita para perguntar. O médico tinha sugerido 3 tipos de colírios diferentes, que poderiam atender, mas às vezes, né, eles tinham preços diferentes, então ficava a nosso critério escolher qual comprar. Minha esposa chegou para a atendente e falou: olha, eu tenho aqui essa receita para minha avó, ela fez um procedimento no olho, e aí agora a gente precisa de um colírio específico. O médico passou para a gente essas 3 opções, o colírio A, o colírio B e o colírio C, tá aqui na receita. Eu queria saber as diferenças entre eles. Aí a pessoa olhou para minha esposa e falou assim: você quer saber qual que é o mais barato? Não, eu quero saber as diferenças entre os colírios, né? Às vezes um tem, né, imagino que ela tenha pensado assim, às vezes um tem uma composição diferente do outro, tem algum diferencial, que não seja só preço. A atendente virou para ela e falou assim: mas você quer saber a diferença porque você quer saber qual que é o mais barato? A minha esposa falou assim: não, eu quero saber a diferença entre eles. Tá, mas você quer o mais barato? Minha esposa falou assim: não quero nada não, pode me dar aqui, você atende muito mal, não quero mais nada. A minha esposa, ela é de falar mais na hora, né? Eu já não sou tanto. Que atendimento ruim. O que essa pessoa queria? A farmácia não estava cheia a ponto dela precisar atender outras pessoas e ser ágil a esse ponto, de identificar, às vezes atropelar etapas ali da consideração, da compra, saber as opções, para poder entregar um atendimento mais ágil. Não precisava disso. Não era o momento. Então minha esposa estava ali, só tinha ela no momento de ser atendida, e mesmo que houvessem outras pessoas, né, cada cliente precisa se tratar de forma única. Então o que ela deveria ter feito? Tá, ó, eu tenho o colírio A, que é o colírio tal, ele tem um princípio ativo X, que pode ser bom para isso, para isso, para isso, o preço dele é tal. Eu tenho o colírio B, que assim como o colírio A tem esses 2 princípios ativos, mas ele tem um extra, que pode ajudar a proporcionar para sua avó uma recuperação mais rápida. E tem ainda o colírio C, que é um colírio mais de marca, né? Ele tem os mesmos princípios ativos, mas ele tem um preço mais elevado, porque ele promete uma eficácia maior. Agora, explicar as opções. Aí fica a seu critério, você pode levar o colírio que você quiser, tá?
Aí, vamos supor que minha esposa tivesse escolhido, não vou querer levar o tal. Você precisa de mais alguma coisa? E esse produto aqui também, ó, sua avó pode passar no olho, ou então, se gerar alguma dor de cabeça pelo uso do colírio, alguma irritação nos olhos, sua avó pode complementar com esse analgésico aqui, que vai com certeza garantir que a recuperação dela seja muito boa e que seja rápida. Ponto, você completou o atendimento numa boa. Ouviu o cliente, prestou atenção para as necessidades, forneceu conhecimento para o qual você se apresentou como especialista para fornecer e tentou complementar ali com uma solução completa. Ó, não te dou só o colírio, aqui está o analgésico que pode suprir caso haja alguma dor de cabeça ou alguma outra dor nos olhos, enfim, esse analgésico pode te ajudar. Ponto. Venda finalizada, cliente bem tratado. Qual que é seu nome? O nome da minha esposa é Esther. Meu nome é Esther. Ô Esther, muito obrigado pelo seu tempo. Ó, você pode ir aqui no caixa, tá aqui minha fichinha, meu cartão, enfim. É só se direcionar ao caixa para fazer seu pagamento, tá? Sempre que você precisar de algum medicamento ou alguma dica de saúde, pode voltar aqui na nossa farmácia que a gente vai ter o maior prazer de te atender, tá bom? Ponto. Eu me dispus ainda a dar mais dicas sobre saúde e fornecer o conhecimento necessário, porque eu sou especialista nesse assunto. Eu me apresento como especialista. Então, assim, foi péssimo, foi péssimo. A pressa de tentar, é o mais barato que você quer? Tá aqui, ó, vai. Acabou com o atendimento, a pessoa perdeu a venda e o estabelecimento perdeu um cliente, porque minha esposa não voltou lá mais desde então. O próximo tema é: oi, eu sou uma pessoa, sabia? A gente tem um estabelecimento aqui na nossa região que ele é muito famoso no bairro onde ele está. É o bairro onde eu cresci, não moro lá hoje mais, mas é o bairro onde eu cresci, então eu fui muito nesse estabelecimento. É uma padaria da Lua, tá? Ela tem um nome muito parecido com esse. A gente vai lá e o atendimento ele é tão despreparado, ele é tão, assim, sabe, que falta o mínimo de gentileza, que você vai lá no caixa, você vai te direcionar a fila, vamos supor, para pegar o seu pãozinho. Não somos nós clientes que pegamos o pãozinho, como em outras padarias. O atendente ou a atendente é que vão lá na estufa lá pegar os pãezinhos, então a gente fica formando fila. Principalmente o horário de pico lá dá muita fila. Uma padaria que, apesar do atendimento ser péssimo, o pão é gostoso e fica assim, ó. Esse dia a gente foi lá, esse dia não, muitos dias a gente foi lá, e aí na fila, próximo! Desse jeito, gente. Próximo! Aí você chega lá, bom dia, tudo bem? Aí a pessoa não te responde bom dia. Não te responde. Aí você fala, eu quero 6 pães de sal, 2 pães de doce, 3 pães recheados. Vamos pôr tudo junto? Desse jeito. Sem tirar nem pôr. Pode pôr tudo junto na mesma sacola. Mais alguma coisa? Não, obrigado. A pessoa não te fala nem de nada. Próximo! Para vir a próxima pessoa. Aí você vai para a fila do caixa. Lá no caixa também tem fila. E é a mesma coisa. Aí você chega no caixa e a pessoa tá assim, ó. R$20. Aí você, crédito ou débito? Cartão. Crédito. Obrigado. Gente, a padaria devia chamar próximo, porque não tem lógica. Você só escuta assim, próximo. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa que estava no atendimento do caixa. E nesse caso a gente vai ver os dois lados, tá? Eu fiquei muito triste. Era uma mulher que estava gestante, então você pensa assim, uma mulher gestante ter essa percepção da vida é complicado. Ela falou assim, eu entrei para trabalhar aqui há alguns anos e eu perdi minha alegria de viver trabalhando nesse lugar. Eu não tenho vontade de sorrir, se eu tô aqui, se eu tô na minha casa é a mesma coisa. Eu não tenho, sabe quando você perde a alegria? Eu fiquei assim, não moça, mas não é assim não, ué. Não pode ser assim não, mas eu preciso trabalhar. Eu não posso pedir demissão que eu perco meus direitos do meu tempo de casa. E aí eu vou levando isso aqui, vou levando, mas se você me perguntar se eu gosto de trabalhar aqui, eu não gosto. Eu fiquei pensando assim, muito provavelmente é uma profissional que tem tempo de casa, mas é mal paga. A nossa região, ela tem uma empresa muito grande e que ela joga a nossa média salarial lá no chão. Então o comércio em volta dessa empresa muito grande acaba acompanhando essa tendência de salários baixos. Se comparar com outras regiões do Brasil, a nossa região, infelizmente, é muito mal paga. A pessoa trabalhando de frente para o comércio, às vezes está pegando um 7 às 15, a padaria fecha 11 horas da noite, um 7 às 15, um 15 às 23, enfim. Está pegando um turno aí e está nessa lida, nesse batidão. E falta treinamento, falta oportunidade de crescimento, falta visão mesmo. Como ela disse, eu perdi minha alegria, perdi visão de futuro, perdi tudo.
nesse fluxo tão intenso de trabalho, e às vezes sem um reconhecimento, sem tudo que falta nesse caso, né? A gente não pode analisar tão friamente um atendimento mal prestado sem ver a parte que tem por trás disso. Eu gosto de dizer, como especialista em experiência do cliente, que a gente precisa analisar o caso como um todo. A culpa não é só do atendimento, a culpa não é só da pessoa que está na linha de frente, a culpa é de quem não treinou, a culpa é do dono do negócio, é do gerente, que às vezes está despreparado também, às vezes é aquela empresa familiar que trabalha um tio, primo, sobrinho, cachorro e o papagaio. E aí ninguém pode mandar ninguém embora, e aí ninguém treina ninguém direito, e aí vai levando o negócio do jeito que dá, até onde dá. E o cliente vai ficando em último lugar, e o colaborador vai ficando lá para trás também. Então, assim, é o combo do erro, a fórmula do erro, eu gosto de dizer assim. Então, nessa padaria próximo, a gente, via de regra, é muito mal atendido. Muito mal atendido. E, por último e não menos importante, eu vou falar sobre uma rede de supermercados que tem uma unidade aqui na nossa cidade, que lembra muito aquela sobremesa gelada que aqui no Sudeste a gente come com banana e granola, sabe? Lá pro norte do Brasil, lá no Pará, eles comem de outro jeito, que, né, essa frutinha originária de lá. Mas aqui no Sudeste a gente gosta de consumir do nosso jeito, coloca tudo quanto há de adicional. Mas enfim, você já conseguiu identificar do que eu tô falando. E o nosso tópico é, peraí, respira fundo, lembra que eu sou o cliente, tá bom? O que aconteceu nesse caso? Essa rede de supermercados, na unidade onde nós moramos aqui em Patinga, colocou recentemente aqueles caixas de atendimento autônomo, onde eu mesmo vou, levo as mercadorias, coloco na bandeja, passo no leitor de código de barras e coloco na bandeja que tem a balança para ter o controle dos produtos. E aí, como toda empresa que coloca alguma nova funcionalidade, ou produto, ou software, enfim, há o período de adaptação, de aprendizado dos usuários, dos clientes. Só que parece que essa equipe não foi treinada para isso. Chegamos lá, isso não aconteceu com a gente viu acontecer com outro cliente. Estávamos eu e minha esposa, passando os produtos. Aí, de repente, vai uma pessoa para sair. Como é que é o procedimento? A gente paga a compra, sai no talão, né, na nossa notinha ali, um QR Code, onde a gente coloca ali no leitor e ele abre a portinha para a gente poder sair ali da região de pagamento autônomo. Sem esse QR Code, a gente não consegue sair. Só que no momento inicial de implementação, essa cancelazinha e a leitura do QR Code ainda não tinham sido implementados. Então ficou umas semanas ali, eu acho que umas 2 semanas sem, e depois começou a exigir que se passasse o QR Code. E aí tem um aviso lá, só que eu vou contar o caso, depois vou voltar para onde esse aviso está posicionado. Tem um aviso lá falando que é necessário passar o QR Code, enfim. Aí a gente viu um senhor indo em direção da saída, olhando assim, tentando entender como é que eu saio daqui, e o funcionário da saída falou assim, tem que passar o QR Code aí, ó, tem que passar a notinha aí, ó. Para a pessoa, ó, tá bom, não sabia, passou, abriu, saiu. O funcionário falou assim, mas também não lê lá, não sabe ler lá, tá escrito que não sabe? Então, é uma coisa que a gente pensa assim, peraí, a pessoa que está nesse lugar, a função dela é acompanhar as pesagens, se certificar de que os produtos estão sendo pesados corretamente, ajudar os clientes no momento do pagamento e fazer com que a experiência que é autônoma seja bem assimilada pelos clientes e seja uma experiência fluida. E aí também auxiliar, caso haja necessidade, né, com a parte da saída ali, enfim. E aí, essa pessoa parecia que não estava com um pingo de paciência. Primeiro pela expressão facial. A pessoa te olha assim, ó. Tem que pesar ali, ó. Tem que botar ali, ó. Você tem que selecionar assim, ó. Sabe? Então, tipo assim, ninguém te obrigou a sair de casa para trabalhar. O RH do supermercado não foi lá na sua casa, botou uma arma na sua cabeça e falou assim, ó, vem trabalhar aqui que eu tô precisando de gente. Você enviou seu currículo. Você se dispôs a trabalhar ali. Então, o mínimo que você pode fazer é fazer o seu trabalho bem feito, tá? Então, assim, as pessoas, principalmente nesse vídeo lá do 30 desempregados contra um empresário, que é muito, mas eu não quero trabalhar, mas não sei o quê, mas condições de trabalho. Gente, ninguém te obrigou a ir trabalhar. Ninguém. Então vamos cortar essa baboseira, esse blá blá blá, porque se você está trabalhando é porque você precisa ou porque você quer, ou por causa das duas coisas, né? Então assim, foca no seu objetivo, você quer crescer, você quer alcançar outros níveis na sua carreira,
foca no seu objetivo, entrega o melhor hoje. Porque com um atendimento péssimo desse, nunca que sair uma vaga de supervisão diária, de gerência diária, nunca que vai ser encaminhada para você. Nunca que você vai ser cotado para seguir num processo desse. Nunca, nunca. Tá? Então, assim, dê o seu melhor, faz parte do seu trabalho, tá? Ajudar os clientes para que eles tenham a melhor experiência. E só uma adendo que é importante, tá? O campo de visão da maioria das pessoas tá aqui, ó. Tô olhando aqui, ó, no rumo dos meus olhos. O aviso estava posicionado no nível da cintura das pessoas, porque a porta era baixinha, né? A cancelazinha, ela era baixa. Então, o aviso nem está posicionado no nível de visão da maioria das pessoas. Onde deveria estar posicionado, já que é uma funcionalidade nova a ser apreendida. Então, esse é mais um ponto de usabilidade que vai impactar diretamente na experiência do cliente, como impactou nesse caso. Então, assim, funcionário, postura, sorriso, linguagem corporal, tom de voz, disposição, gentileza, cordialidade. É o mínimo que você pode oferecer se você estiver trabalhando atendimento ao público. O mínimo. O mínimo. E equipe, né, gerencial, vamos prestar atenção no funcionário que vocês estão colocando para trabalhar, vamos prestar atenção na experiência que esses funcionários estão entregando para o seu cliente, tá? Ah, mas tá difícil de contratar hoje, tá difícil, ninguém quer trabalhar, todo mundo só quer saber de auxílio. Então, você precisa fornecer para o seu colaborador um senso de propósito. Você precisa fornecer para o seu colaborador treinamento. Você precisa fornecer para o seu colaborador benefício dentro daquilo que o financeiro da sua empresa permite. Eu estou falando de uma rede de supermercados a nível nacional. Então, por isso que eu estou dizendo, forneça treinamento, forneça melhores condições, forneça benefícios, porque eu sei que não é uma questão meramente financeira, tá? Então, esteja próximo do colaborador. Estenda a mão na direção dele para que ele estenda de volta. Por quê? A pessoa que está ali na linha de frente precisa trabalhar, é da obrigação dela. Mas você precisa treinar essa pessoa. Essa pessoa precisa entender que ela faz parte de um propósito. Ela está dentro de um organismo que é maior do que ela. Então, são pontos de cultura empresarial mesmo, que precisam estar alinhados para que o seu cliente tenha uma boa experiência. Bom, e aí? Você se identificou com alguma desses casos que eu contei aqui? Pode ter acontecido com você, muito provavelmente a grande maioria dos consumidores do nosso Brasil, salvo em regiões turísticas, reclamam muito do atendimento ao público. Então eu queria que você contasse aqui nos comentários a sua experiência. Já foi mal atendido? Já foi bem atendido? A gente também precisa propagar as experiências positivas, tá bom? Quero te convidar mais uma vez a curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você sabe que precisa, que vai gostar desse conteúdo, e também se inscrever no nosso canal, ativar as nossas notificações para receber mais conteúdo como esse diretamente aí no seu YouTube, semanalmente, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez pela sua atenção, pelo seu tempo dedicado aqui, e até o próximo vídeo do XP do Cliente. Um abraço, tamo junto.